tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Isso até por favor, né? Deixar a aula de matemática por último, né? Agradeço a presença de todos os heróis que até hora dessa já estão aguentando, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui hoje. Eu trouxe um tema bem interessante para a gente trabalhar. Hoje a gente vai mexer um pouquinho com o tema de probabilidades, tá certo? Se a gente for lembrar daquela última aula que eu trabalhei com vocês, no finalzinho da aula, eu disse a vocês o seguinte: existem determinados temas que caem com uma frequência muito grande na prova do Enem, tá? E um desses temas, disparadamente, é o tema relacionado à probabilidade. Qual é a vantagem da gente ver probabilidade? Primeiro, porque é um tema próximo do último assunto que eu trabalhei com vocês, aquele tema associado à análise combinatória, vocês lembram? Pois é, então o tema de probabilidade que a gente vai trabalhar é um tema que é bem próximo ao tema de análise combinatória. E uma outra vantagem é que a grande maioria das questões que tratam do tema de probabilidade, a grande maioria mesmo, são questões de resolução bem curtinha. O cálculo que a gente tem que desenvolver é um cálculo pequeno, onde é que vai dar um pouquinho mais de trabalho? É na hora do raciocínio, tá? Mas assim, o cálculo normalmente você faz em uma linha, duas linhas, normalmente não passa disso, tudo bem? Então vamos lá para a gente começar. Pessoal, o que é que significa probabilidade? Na realidade, a gente não precisa dar uma definição matemática para o que é que seria probabilidade. Agora, a gente tem que lembrar que probabilidade tem a ver com o quê? Tem a ver com chance. Uma coisa que está muito ligada ao tema de probabilidade é exatamente a história dos jogos, né? Quando a gente vê, por exemplo, o jogo da Mega Sena, né? Ontem saiu um prêmio, estava acumulado, o prêmio estava de 32 milhões de reais. Saiu para uma pessoa só. Se eu não me engano, foi em Minas Gerais, parece que saiu, né? Mas será que a chance da gente conseguir ganhar na Mega Sena é muito pequena, é muito grande? A gente tem pelo menos noção. Eu trouxe aqui para vocês, ó, só para ilustração, o seguinte: essa tela foi tirada exatamente do site da Caixa Econômica Federal, tá? Só para mostrar aqui para vocês que ganhar realmente na Mega Sena é praticamente um milagre que você está esperando. Olha aí, ó, a chance de você ganhar. Se você jogar um cartão só, com 6 números, você tem uma chance em 50.063.860. Então imagina aí, tu tem uma chance de ganhar em 50 milhões de chances. Como eu disse para vocês há pouco, é praticamente um milagre a pessoa conseguir ganhar na Mega Sena, né? Então assim, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do tema de probabilidade. E eu queria, gente, antes da gente começar a resolver os exercícios, eu queria que a gente relembrasse aqui algumas coisas importantes a respeito do conceito, tá? O que é que eu preciso, Alexandre, para conseguir resolver uma questão relacionada ao tema de probabilidade? Tem algumas nomenclaturas que a gente precisa saber para conseguir resolver as nossas questões. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: o que é que significa, gente, um experimento aleatório, tá? Pessoal, experimento aleatório é qualquer experiência que a gente realiza em que o resultado depende apenas da sorte, depende apenas do acaso. Por exemplo, quando a gente vai fazer o lançamento de uma moeda, a gente sabe quais são os resultados possíveis? Eu vou pegar uma moeda e vou lançar. Quais são os resultados possíveis do lançamento de uma moeda? Pode dar cara e pode dar coroa, pode. Mas se eu lançar uma moeda agora, o resultado vai dar cara ou vai dar coroa? Eu não sei, porque isso depende de quem? Depende da sorte. Eu conheço os resultados possíveis. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Mas se eu lançar uma moeda agora, eu não sei qual resultado que vai dar, porque só depende da sorte. Isso a gente chama de quê? De experimento aleatório. É uma experiência em que o resultado só depende da sorte, certo? Quando você vai fazer, por exemplo, o lançamento de um dado, eu estou lançando um dado, eu sei quais são os resultados que podem sair? Sei. Eu lancei um dado, o que é que pode dar como resultado? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E esses são os resultados possíveis. Mas se eu lançar um dado agora, que resultado vai dar? Não sei. O resultado depende apenas da sorte. Isso é um experimento aleatório. Mas será que tudo é um experimento aleatório? Não. Por exemplo,
Você coloca duas equipes para jogar uma partida de futebol. Será que o resultado de uma partida de futebol depende exclusivamente da sorte? Não. Eu posso até dizer que a sorte pode influenciar no resultado, mas eu não posso dizer que o resultado do jogo depende exclusivamente da sorte. Você tem, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1. Você tem 20 carros participando da corrida. Será que todos eles têm a mesma chance de ganhar? A gente sabe que não. Existem carros que são melhores do que outros. Existem pilotos que são melhores, que têm uma chance maior de ganhar. Mas será que o resultado de uma corrida de Fórmula 1 depende só da sorte? Não, depende também da sorte. Mas o lançamento de um dado só depende da sorte. O lançamento de uma moeda só depende da sorte. Quando você vai fazer o sorteio dos números da Mega Sena, só depende da sorte. Tá certo? Outro conceito, tá aí, ó, em relação ao experimento aleatório. O experimento aleatório mais interessante, que é o resultado da Mega Sena, tá? Uma outra coisa que a gente precisa aprender, o que é que a gente chama de espaço amostral? Tudo que eu estou falando já está na amostra de vocês. Espaço amostral, gente, é o conjunto de todos os resultados possíveis da experiência que eu acabei de realizar. Um exemplo, eu fiz o lançamento de uma moeda. Quais são os resultados possíveis? Cara e coroa. Pois então, esses resultados, ó, cara e coroa, isso a gente chama de quê? De espaço amostral. São todos os resultados possíveis para uma experiência que eu acabei de realizar. Olha isso? O que mais? Um outro exemplo de espaço amostral. Eu vou fazer o lançamento de um dado. Quando eu lanço um dado, quais são os resultados possíveis? Ou vai dar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Se eu te mostro os resultados possíveis, eu estou criando um conjunto que a gente chama de espaço amostral. Tá certo? E um último conceito que eu quero passar para vocês. O que é que significa evento? Evento é aquilo que eu espero que aconteça. Toda vez que a gente vai resolver uma questão de probabilidade, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta do seguinte tipo: se eu fizer o lançamento de um dado, qual é a probabilidade de obter um resultado par? Isso é que eu espero que aconteça. Se eu fizer o lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade do resultado obtido ser cara, por exemplo? Então assim, ó, existem duas coisas que eu preciso saber. O que é que pode acontecer e o que é que eu espero que aconteça. Tudo aquilo que pode acontecer, a gente chama de quê? De espaço amostral. São os resultados possíveis. E aquilo que eu espero que aconteça, a gente chama de evento. São os casos favoráveis. Por exemplo, eu vou fazer o lançamento de um dado. Quando você faz o lançamento de um dado, você tem todos esses resultados, não tem? Mas se eu perguntar assim, qual é a probabilidade do resultado obtido ser par? Será que todos os resultados possíveis são pares? Não. Quais são os resultados pares? O 2, o 4 e o 6. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque, pessoal, se a gente estiver diante de uma questão de probabilidade, se eu conseguir identificar esses dois conjuntos, a questão está resolvida. Se eu conseguir dizer quais são os resultados possíveis e quais são os resultados que me interessam, o cálculo da probabilidade está praticamente feito. Agora a gente precisa saber identificar esses dois conjuntos, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó, a definição de probabilidade. O que é que significa calcular uma probabilidade? Eu queria que vocês marcassem isso aqui na apostila de vocês. Pessoal, 90% das questões que a gente for resolver, a gente vai usar sempre esse conceito. Tem uma questão ou outra que usa esse conceito, mas de uma forma um pouco diferente. Mas praticamente todas que a gente for resolver, a gente resolve assim, ó. Como é que você calcula a probabilidade? Você pega o número de casos favoráveis e divide pelo número total de casos. Por isso que eu disse para vocês, saber o que é o caso favorável e saber o que é o número total de casos, isso é fundamental para se resolver as questões. Tá bom? Estamos preparados para a primeira, então? Vamos lá. Pessoal, pegue, por favor, a apostila de vocês, ó, lá na página de número 40. Apostila 2, né? É a apostila 2? É. Apostila 2, página 40, exercício de aprendizagem. Olha o que é que diz a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF,
respeito ao estatuto do torcedor, realiza um sorteio para definir os árbitros das partidas de cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O quadro abaixo mostra a quantidade de árbitros por estado que entraram no sorteio para os jogos de uma determinada rodada do campeonato. Tá? Para o jogo Flamengo e Cruzeiro, Flamengo do Rio de Janeiro e Cruzeiro de Minas Gerais, as diretorias dos clubes entraram em acordo que, para evitar polêmicas, deveriam solicitar à CBF a escalação de um árbitro de outro país se a probabilidade do árbitro sorteado ser originário de um estado diferente desses clubes for inferior a 65%. Ao verificar a tabela, a comissão de arbitragem verificou, a CBF verificou que, aí a pergunta é o seguinte: se eu preciso chamar um árbitro de outro país ou se eu não preciso, tá certo? Então vamos analisar direitinho a questão. Vamos marcar aqui algumas coisas importantes e vamos ver assim, ó. Primeira coisa, pessoal, o jogo que vai acontecer é o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo do Rio de Janeiro está indicado e o Cruzeiro de Minas Gerais, tá bom? Pessoal, tem uma tabela, não tem? Tem uma tabela, não tem? Tem. O que é que está sendo dito na questão? Está sendo dito na questão que o Flamengo e o Cruzeiro querem solicitar um árbitro de fora. Mas eles querem solicitar um árbitro de fora se acontecer o quê? Se a probabilidade de sortear um árbitro de outro estado for inferior a 60%, né? 65%. Então, olha só, o que é interessante? Para que não haja influência no jogo, o que é que normalmente, não estou dizendo que isso é regra, mas o que é que normalmente as diretorias entram em acordo? Poxa, se vai jogar um time do Rio de Janeiro e um time de Minas Gerais, o que é interessante? Que o árbitro não seja do Rio de Janeiro e que também não seja de Minas Gerais. Não é obrigado, mas é interessante que o árbitro seja de outro estado, que é para evitar qualquer polêmica. Para dizer, poxa, eu estou um árbitro do Rio de Janeiro para apitar o jogo do Flamengo, então ele vai beneficiar o time do Flamengo. Colocou um árbitro de Minas Gerais, vai beneficiar o time. Então é interessante que se escale um árbitro que seja de outro estado, diferente das equipes que vão jogar. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: a CBF deve ou não deve chamar um árbitro de fora? Eu queria que vocês marcassem no texto de vocês, onde tem assim, ó, a probabilidade do árbitro sorteado ser originário de um estado diferente desses clubes. Então marquem isso no texto de vocês, tá certo? Eu preciso verificar qual é a probabilidade de sortear um árbitro de um estado diferente desses clubes. Quer dizer, tem que ser diferente do Rio de Janeiro, tem que ser também diferente de Minas Gerais, tá bom? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou marcar. Olha só o que é que eu marquei nessa tabela. Marquem vocês também. O que eu marquei na tabela são todos os árbitros que não são do Rio de Janeiro e não são também de Minas Gerais. Então marquei todos, com exceção do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Tá certo? Pessoal, olha, quando você olha para a tabela toda, o que é que a tabela toda informa? Todos os resultados possíveis. Tá certo? E esses resultados que eu estou marcando, o que é que eles representam para mim? São aqueles resultados que me interessam. Lembram que há pouco eu falei espaço amostral do evento? Vamos lembrar de novo. O que é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis. Então, todos os resultados possíveis representam essa tabela toda. São todos os resultados possíveis. E o que é favorável? Favorável é o que o árbitro não seja do Rio de Janeiro, não seja de Minas Gerais. Então, eu marquei na tabela sempre que ele não é do Rio de Janeiro, não é de Minas Gerais. Então, o que está marcado são os casos do quê? Favoráveis. É aquilo que eu espero que aconteça. Aí o que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente fazer um cálculo da probabilidade, não é? O que é que eu preciso? Contar primeiro quantos árbitros tem nessa tabela. Vocês já contaram quantos tem? Ó, tem 6 mais 5, 11, 12. Quantos árbitros tem ao todo na tabela? A tabela toda tem quantos? 24. Beleza, então anotem isso aí, ó. Anotem nessa questão
total de árbitros é 24. Então na tabela toda, tu tem 24 árbitros, tá certo? Beleza. Só que eu vou ter que marcar uma outra coisa agora. O que é outra coisa? É o caso favorável, é aquele que me interessa. O que é que me interessa? Vocês lembram que a gente marcou os árbitros? A gente marcou todos, não foi? Com exceção de quem que a gente marcou? Do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Pessoal, quantos tem no Rio de Janeiro? 5. Quantos tem em Minas Gerais? 3. 5 mais 3 dá 8, tá? Quantos árbitros tem ao todo? Tem 24. Se dos 24 eu tirar esses 8, vão sobrar quantos? Vão sobrar 16. Então, o que resolve a questão é você indicar essas duas informações. Quantos árbitros tem no total? 24. E quantos são de um estado diferente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais? Quantos são? 16. E aí, o que é que a questão pediu? Para a gente calcular a probabilidade. Como é que a gente calcula a probabilidade? Fazendo uma divisão. Eu vou dividir o quê? O número de casos favoráveis pelo número total de casos. Bom, mas como a gente já sabe o total e já sabe o que é favorável, agora é só fazer a divisão. Então vamos fazer a divisão. Ó, total e o favorável, certo? Então vamos calcular a probabilidade. A probabilidade se calcula assim, ó. Número de casos favoráveis em total. Qual é o número de casos favoráveis? 16. Qual é o número total de casos? Quantos? 24. Então a probabilidade é essa, 16 sobre 24. Alexandre, mas eu olhei para as opções, não tem esse resultado 16 sobre 24. Tudo bem. Não tem por quê? Porque as opções vieram em forma de porcentagem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a divisão. Você vai ter que simplificar e fazer a divisão. Tá certo? Quando você pega 16 e divide por 24, o resultado da divisão 16 por 24 dá 0,67. Não é o resultado exato, é o resultado aproximado, tá? Então, 16 dividido por 24, o resultado dá 0,67. Dá aproximadamente isso aí. E o que é que significa em percentual? O que é 0,67, pessoal? 0,67 significa 67%. Então, qual é a conclusão que eu estou chegando? Existe a chance do árbitro escolhido não ser do Rio de Janeiro e não ser de Minas Gerais? Existe. Então, se for feito um sorteio, qual é a chance que existe do árbitro não ser do Rio e também não ser de Minas Gerais? Qual é a chance? 67%. Qual era a proposta dos clubes? De trazer um árbitro de fora se a probabilidade fosse menor do que 65. A probabilidade que eu calculei é menor do que 65. A probabilidade que eu calculei é menor do que 65. Não, é maior. Então precisa de um árbitro de outro país? Sim ou não? Não. O que é que eles disseram? Que iam chamar um árbitro de outro país se a probabilidade fosse menor do que 65%. Mas não é menor, é maior do que 65%. Então a opção correta qual é, gente? É assim. Ó, a letra A, não há necessidade, porque a probabilidade é superior a 80%. Não é essa. Letra B, não há necessidade de árbitro de outro país, pois a probabilidade é de aproximadamente 67%. É exatamente essa, né? Então, resposta da questão, qual é então a letra B de bola, resposta da questão. Tudo bem? Entenderam como é que faz? Então, assim, ó, a grande maioria das questões de probabilidade, o trabalho que a gente vai ter é um trabalho parecido com esse. Não tem muito cálculo para trabalhar, é muito mais o que? Raciocínio. Alexandre quer dizer que na prova do Enem não tem nenhuma questão trabalhosa, não tem. Uma vez ou outra cai em questões trabalhosas. Mas eu acho o seguinte, lembra que eu comentei com vocês na aula passada? Eu disse o seguinte, qual é o grande segredo da prova do Enem? É você não perder tempo com as questões difíceis. Primeiro você vai tentar resolver as questões fáceis. Uma questão difícil vale mais do que uma questão fácil? Vale. Uma questão difícil vale mais, desde que você acerte a questão fácil. Porque quem erra fácil e acerta a questão difícil, lá na prova, o que é que os caras entendem? Que você está chutando. Porque todo mundo sabe a questão fácil, mas vai saber a difícil.
Então o importante é resolver logo as questões que são fáceis. Dá uma lida na prova que você sabe fazer, que com certeza deve ter mais da metade da prova, tá bom? Vamos lá para a segunda questão então. Vamos lá. Olha só, pessoal, a segunda questão eu trouxe para a gente relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou na última vez que a gente se encontrou aqui, que foi o assunto de análise combinatória. É uma questão cuja pergunta é de probabilidade, mas o cálculo depende daquilo que a gente viu na última aula. Depende de análise combinatória, tá bom? Vem aqui comigo, ó, segunda questão. O código de acesso de um cartão de crédito é formado por 6 dígitos decimais. Cada dígito é um número inteiro que pode assumir qualquer valor entre 0 e 9. Tendo extraviado seu cartão de crédito, Ana receia que um estranho encontre e tente descobrir o código. A probabilidade de um estranho acertar o código do cartão de Ana num total de 100 tentativas aleatórias e distintas, qual é? Então vamos pensar aqui primeiro, antes da gente começar a fazer algum cálculo, certo? Qual é o medo da pessoa? Ela perdeu o cartão de crédito. Então o medo dela é o seguinte: poxa, será que alguém vai encontrar meu cartão? E se a pessoa encontrar meu cartão e começar a testar a senha, será que ela tem a chance de acertar? Tem. A pergunta da questão é: qual é a probabilidade de uma pessoa encontrar um cartão, sair testando 100 senhas diferentes e conseguir encontrar o código, né? Lembrando o seguinte, a gente está trabalhando uma questão que é realmente hipotética. Por quê? Porque hoje em dia, as próprias administradoras do cartão não permitem que isso aconteça, né? Se você errar a senha do seu cartão 3 vezes, o cartão está automaticamente bloqueado. Então não tem como você testar 100 vezes, não, tá certo? Mas se fosse possível, a gente vai ver que mesmo assim, gente, a chance de acertar é muito pequena. Então vamos lá, vamos marcar isso aqui, ó. Eu queria que vocês marcassem no texto, onde tem assim, ó, que o código de acesso é formado por 6 dígitos decimais. Marca essa parte aí, que a senha do cartão, a senha da pessoa, é formada por 6 dígitos decimais, tá bom? Que elementos ela está usando nessa senha? O que é que o texto diz? Que cada dígito é um número inteiro que pode assumir, olha só o que eu marquei, ó, qualquer valor entre 0 e 9. Então, ó, tá vendo que eu coloquei os quadrinhos aí? Tá? Quantos quadrinhos eu coloquei, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 dígitos da senha, tá certo? Pelo que o texto está dizendo, porque isso não é uma coisa que eu tenho que adivinhar, eu tenho que ver o que está escrito no texto. Pelo que o texto diz, cada número da senha pode variar de quanto até quanto? Cada número pode variar de 0 a 9 e pode assumir qualquer valor entre 0 e 9. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, pessoal, está escrito na questão que os dígitos são diferentes entre si. Está escrito isso, que a senha é formada por 6 números diferentes? Não. Se não está dizendo que os números são diferentes, a pergunta é: pode repetir? Pode ou não? Pode. Se não está dizendo que é diferente, eu não posso repetir. Pessoal, de 0 até 9, quantas possibilidades tem? De 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quantas? São 10. Então, para a primeira casinha, quantas opções eu tenho? 10. E para a segunda casinha, quantas tem? 10. Pode repetir? Então tem 10. E para a terceira casinha? 10. E para as outras? 10 também. Então em todas essas casinhas eu tenho quantas possibilidades? 10 possibilidades. Alexandre, mas o cartão de crédito, a senha, pode começar com o número 0? Pode. A não ser que o enunciado da questão diga que não pode. Tá certo? Então às vezes a gente está resolvendo os problemas, a gente fica assim: poxa, será que pode começar pelo 0? Será que pode repetir? Pessoal, o que pode e o que não pode tem que estar escrito na questão. Eu não posso adivinhar, certo? A não ser que seja uma coisa óbvia, certo? Mas caso contrário, eu tenho que seguir o que está escrito no texto. Não disse que tem que ser diferente, então posso repetir. Tudo bem até aí? Aí eu vou fazer, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Poxa, um monte de 10. Quantos zeros tem aí? Quantos zeros? 10 vezes 10 são 6 vezes. Quantos zeros tem? 6. Então, ó, se a gente multiplicar, olha quanto é que dá? 1 milhão de
possibilidades. Quantos zeros tem? 6. Tá certo? Então a pessoa perdeu o cartão de crédito. Quantas possibilidades existem para a senha dela? Somente 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de possibilidades. É muita coisa. E ela está com medo que a pessoa encontre o cartão dela e consiga acertar a senha. Tá certo? E quantas tentativas? Que a questão diz? 100 tentativas. Como é que eu vou fazer então? Precisa voltar? Vou voltar de novo. Vocês anotaram esse número? Anotem esse número. O que é que esse número representa, hein, gente? O que é que esse número representa? O número total, né? É o número total de casos. 1 milhão. O número total de senhas. Certo? Vamos lá. O que é que a questão pediu? A questão pediu que a gente tentasse acertar a senha fazendo quantas tentativas? 100 tentativas. Como é que eu vou fazer para calcular? Eu não quero calcular a probabilidade, então eu vou para o conceito de 100. Eu vou pegar o número de casos favoráveis e vou dividir pelo número total de casos, tá bom? Pessoal, qual é o número total de casos? O número total de casos. A gente calculou agora, deu quanto? Deu 1 milhão, não foi? O número total de casos. E qual é o número de casos favoráveis? Quantas vezes ela vai tentar acertar? 100. Então, se eu já tenho esses dois resultados, o que é que eu faço? É só dividir pelo outro. Toda vez, Alexandre, toda vez. Se eu já tiver esses resultados, é só fazer a divisão. Então, vai ficar assim, ó. Número de casos favoráveis, 100. Número total de casos, 1 milhão. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Tem um monte de zero, não tem? Pois eu vou cancelar, gente, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Faz aí para mim isso. Cancela aí. Escreva isso aí, ó. Probabilidade é 100 dividido por 1 milhão. Essa é a pergunta, certo? Então vai fazer 100 dividido por 1 milhão. Vou cancelar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Na hora que a gente cancelar, como é que vai ficar agora? Em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar o quê? Embaixo vai ficar 10 mil, aliás, 10 mil, né? São quantos zeros? 4 zeros, 10 mil. Só que 1 sobre 10 mil é ruim a gente colocar como resposta. O que é interessante? É que a gente coloca a resposta na forma de porcentagem. Alexandre, não quer dizer que quando a pergunta for de probabilidade, eu vou colocar a minha resposta em porcentagem, Depende. Depende de quê? Depende do que as opções estão pedindo. Vocês vão ver que tem questões na apostila de vocês e que você olha as respostas em todas em porcentagem. E vocês vão ver outras que não estão em porcentagem. Elas estão na forma de fração. Basta você pegar a fração e simplificar. Nessa questão que a gente está resolvendo, nessa questão de número 2, olha para as opções. As opções vêm em forma de porcentagem? Vem ou não? Vê as opções. Vem? Vem. Se as opções estão na forma de porcentagem, o que é que eu preciso fazer com o número de baixo, que é o denominador? Eu tenho que deixar o denominador igual a 100, que não é uma porcentagem que eu quero. O que é porcentagem? O que é porcento? É você pegar uma coisa e dividir por 100. Então, porcentagem é dividir por 100. Esse resultado está dividido por 100? Não, está dividido por quanto? Por 10 mil. Pessoal, quantos zeros de baixo eu tenho que eliminar? Para que o denominador fique 100. Para que o denominador fique 100. Lá embaixo, quantos zeros eu tenho que eliminar? 2. Mas eu não posso simplesmente chegar e matar 2 zeros aí embaixo. Eu não posso eliminar 2 zeros. A não ser que lá em cima eu faça o quê? Eu volte também 2 casas. Então, para eliminar os 2 zeros embaixo, que eu posso, eu também vou ter que deixar em cima. Como? Eu vou ter que voltar 2 casas. E se a gente voltar 2 casas, o que é que acontece? Embaixo vai ficar 100 e lá em cima, se eu voltar 2 casas, significa dizer que depois da vírgula eu vou ter que ter 2 elementos depois da vírgula. Então lá em cima vai ficar o quê? 0,01. Então agora fica 0,01 dividido por 100. Está dividido por 100? Tá. Então isso já é a porcentagem. Isso representa o quê? 0,01%. Veja como a chance é pequena. 0,01% não chega nem a 1%. Então a pessoa perdeu o cartão. A pessoa perdeu o cartão de crédito, tá?
e disse assim: poxa, eu estou com medo que alguém acerte. A pessoa vai tentar 100 vezes e vai acertar meu cartão de crédito. O que eu disse? Pô, primeiro que não pode mais isso, né? Mas mesmo que a pessoa pudesse tentar 100 vezes acertar, a probabilidade não chegaria nem a 1%. 0,01%. Na prática, às vezes esse resultado é um pouquinho maior, porque pessoal, a gente tem uma tendência, às vezes, mudar assim o cartão de crédito da gente, e aí o que, é que a gente coloca às vezes? A data de aniversário, né? A data de casamento, a data de aniversário do filho. Aí o que, é que acontece? Aí a probabilidade de acertar às vezes realmente aumenta. Porque o cara, se uma pessoa pegou o seu cartão, e se ela conhece, a primeira coisa que ela vai testar é exatamente isso aí. Sua data de nascimento, número do telefone, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Então bora mais. Resposta da segunda questão para o item. Letra C. Beleza essa? Sim ou não? Dúvidas? Olha, vamos mais. Vamos para a terceira. O pessoal responde as perguntas de vocês, tá? Pessoal, terceira questão. Olha só. A terceira diz assim, ó. Um canal de televisão criou um sistema de premiação para um programa ao vivo, no qual uma pessoa sorteada entre o público presente ganha um prêmio quando, ao puxar uma alavanca, obtém como resultado 3 figuras diferentes nas 3 janelas do painel, sendo que para cada janela existem 3 possibilidades: a figura de uma pessoa, de um carro e de uma casa. A pergunta da questão é o seguinte: qual é a probabilidade dessa pessoa sorteada ganhar o prêmio? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a probabilidade da pessoa sorteada ganhar o prêmio? Então, pessoal, vou marcar aí no texto de vocês algumas coisas importantes, tá certo? Tá? Então, veja aí, gente, ó, exercício 3. O que é que está lá escrito no texto? Que ganha o prêmio quando, ao puxar uma alavanca, você obtém como resultado 3 figuras diferentes nas 3 janelas do painel. Só que para cada janela existem 3 possibilidades para cada janela. Tem o desenho, a figura de uma pessoa, a de um carro e a de uma casa, né? Não é assim? Pronto. Pessoal, eu não fiz cálculo nenhum ainda, mas eu já sei o que é que eu preciso para conseguir resolver essa questão. O que é que eu preciso? Eu preciso determinar o número total de casos e preciso determinar também aqueles casos que são favoráveis. Qual é o número total de casos? Qual é o número de casos favoráveis? Certo? Vamos tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: tem a figura de uma pessoa, a figura de um carro e a figura de uma casa, não é assim? Pessoal, pelo que o texto diz, você vai puxar uma alavanca e tem quantas janelas? Quantas? Vê aí, quantas? 3. São 3 janelas. Então botei aí, ó. Vamos calcular o total de possibilidades. Está aí a primeira janela, a segunda e a terceira. Pelo que o texto diz, na primeira janela pode aparecer o quê? Pode aparecer uma pessoa, pode aparecer um carro, pode aparecer uma casa. Então, na primeira janela, vejam só, eu estou calculando o número total de possibilidades. Na primeira janela pode aparecer qualquer uma dessas figuras. Então, quantas opções eu tenho? 3 na primeira janela. E na segunda janela, o que é que pode aparecer? Pode aparecer qualquer uma das 3 figuras. Então, quantas possibilidades eu tenho? 3. E na última janela, quantas possibilidades? 3 também. Alexandre, mas o enunciado da questão está dizendo que tem que aparecer figuras que são o quê? Diferentes. Ah, mas aparecer figuras diferentes é o que eu quero que aconteça. Aí é um outro cálculo que eu vou fazer depois. Isso aí é o que a gente chama de evento. É aquilo que eu espero que aconteça. Primeiro eu tenho que calcular o espaço amostral. Primeiro eu tenho que saber quais são os resultados possíveis. Então estou analisando o que é que pode acontecer no total. 3 opções para a primeira, 3 para a segunda e 3 para a terceira. Se eu multiplicar, o resultado vai dar quanto? 27. Então essa é a primeira anotação que você vai fazer, tá bom? Qual é o número total de resultados, então? 27. Como é que a gente chegou nesse total de resultados? 3 vezes 3 vezes 3. Anotem isso, tá? Então, 3 vezes 3 vezes 3. Número total de resultados.
Tudo bem. A partir disso aqui, eu preciso fazer mais uma conta. Qual é essa conta? Aquilo que vai ser favorável. E o que é favorável? É que eu encontre nessas três janelas três figuras que sejam o quê? Diferentes. Então como é que a gente faz isso? Vamos calcular agora. Ó. Número de casos favoráveis, que são os casos que têm três figuras diferentes. Está aí o primeiro quadro, o segundo e o terceiro. Pessoal, vamos analisar só o primeiro quadro. Qual dessas figuras vai aparecer no primeiro quadro? Pode ser qualquer uma das três? Pode ou não? Então no primeiro quadro pode aparecer qualquer uma das três. Mas vai aparecer uma figura, não vai? A figura que aparecer, pode aparecer de novo? Não, então significa dizer que dessas figuras que eu ver, eu vou ter que eliminar quantas? Eu vou ter que eliminar uma, porque eu não vou colocar uma figura no primeiro quadrinho, como ela não pode se repetir, então já vou ter que eliminar. Então elimina uma, qualquer uma que você quiser. Quando você for para o segundo quadrinho, quantas opções você tem? Duas, você só tem duas opções. Então eu vou anular, ó, vou botar duas opções. Mas você tem que botar uma figura nesse quadrinho também. Tem ou não? Quando você colocar uma figura, ela não pode mais repetir. Então você elimina mais uma. Vai para o terceiro quadrinho, quantas opções de restam? Somente uma. E agora que eu coloquei os valores, o que é que a gente faz? Multiplica os resultados. Quando a gente multiplicar os resultados, dá quanto? 6. Então 6 é o número de casos o quê? Número de casos o quê? Favoráveis. Então o que é que a gente já conseguiu determinar? As duas coisas que eu preciso para conseguir resolver o problema. Número total de casos qual era? 27. Desses 27, quantos são favoráveis? 6. Já tem condição de calcular a probabilidade? Já. Outra coisa, vamos olhar para as opções. Lá nas opções, aparece alguma coisa na forma de porcentagem? Tem ou não? Então, mais fácil ainda. Se não está em porcentagem, é só dividir. Vamos calcular então a probabilidade. Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Quantos casos são favoráveis? Quantos? 6. E qual é o número total? 27. Então acabou a questão. O que é que eu vou fazer agora? Simplificar. A 6 sobre 27 está errado? Não. Mas não vai aparecer na prova uma opção desse jeito. Você pode simplificar isso aqui. Dá para dividir em cima por 3 e embaixo também por 3. Lembrando que quando a gente for simplificar, eu tenho que simplificar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eu não posso dividir em cima por um valor e embaixo por outro. Tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então você dividir em cima por 3 e dividir embaixo por 3 dá quanto? 2, né? Eu vou dividir em cima por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Embaixo você divide por 3 dá quanto? 9. Então a resposta qual é? 2 sobre 9. Tem essa opção ou não tem? 2 sobre 9. Tem? Olha aí. Resolvemos mais uma questão. Alexandre cai desse jeito na prova do Enem? Cai em questão fácil. E como eu falei, cai em questão difícil também. Mas tem questão que é super simples que cai em relação ao tema de probabilidade.